gente pergunta, é saco, eu já fiz isso, então vamos procurar. Assim, uma outra dica é você apoiar em algum lugar assim, ó, tipo na cadeira, jogar o mundo pra trás. Oi, gente! Estamos aqui para mais um podcast do Papo de Quinta. Eu sou a Flávia Kenhoff, cofundadora do Papo. Também sou chefe confeiteira na Amolate, como vocês já sabem. E por que a gente está aqui? Porque o Papo de Quinta é para o fomento do empreendedorismo e da liderança feminina. E hoje temos duas convidadas que hoje o cabaré abriu cedo. Brasil! Primeiro vou apresentar para vocês Ingrid Maciel, que além de tudo é participante do Papo de Quinta. Então, Ingrid, empresária no mercado erótico, colunista e educadora sexual. Mãe de uma adolescente autista e casada com um cara pra lá de maneiro. Depois de várias tentativas e indecisões na graduação, resolveu ouvir a pessoa que mais ama, seu avô, e entrou no mercado erótico há 2 anos empreendendo e quebrando tabus. Toma aí. E nossa segunda convidada é Desirê Gundim, formada em Educação Física, técnico em dança, diretora e sócia do espaço Dançou, em Vila Velha. Tem empreendido principalmente na dança feminina, com foco em autoconhecimento. Idealiza projetos como Mova Pelve, Mulheres que Inspiram e Dona de Mim, que visam usar a dança como ferramenta de transformação. Hoje a gente vai transformar tudo, Brasil! Hoje Vamos acabou, lá! Bom, primeiro quero muito agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite para estar aqui no nosso podcast. Hoje o bate-papo vai ser top. Hoje vai ser gostoso. Então, muito obrigada. A gente vai começar pelo começo. Vocês podem ir o início de vocês. A gente sempre começa assim. Por que você chegou até onde está empreendendo hoje? Vamos lá. Eu acho que é um assunto muito delicado, né? Quando a gente fala de por que eu estou aqui hoje. Depois de eu achar, numa conversa com o meu hoje atual esposo, que ser dona de sex shop ou, né, algo relacionado a sex shop e me tornar, né? Amiga, aqui você pode falar tudo. Ia me tornar uma piranha. E eu fiquei muito mal com isso. Passaram-se anos. E conversando com meu avô, do nada, aqui, você viu que o mercado erótico deu... Eu falei, ué, o que ele tá falando, né? Doideira, tá bem? Aí eu, oi, dele, aqui, bem que podia, né? Abrir um negócio, trabalhar com mercado erótico. E semanas antes, eu estava o meu esposo e a minha sócia, que é a Taniele, a minha amiga de infância, conversando, e eu brinquei na piscina. Eu falei, nossa, hein, daqui vai ser um negócio grande. Só que eu nunca imaginei que... Império do Prazer a Santo G. A gente vê como palavras têm poder, né? Uhum. A lei da atração, ela existe. A gente já falou aqui isso em vários podcasts real. sobre isso. E aí, tudo linka, né? Tipo, ele ter falado aquilo, eu ter me sentido mal, o meu avô ter comentado, para de bobeira, até parece. Uhum. E aí eu esqueci. Aí logo após essa conversa ali nós 3 na piscina, que eu nem imaginava, e o meu avô soltar uma dessa. O meu avô. Um cara de 84 anos, que era totalmente fechado e se tornou a pessoa mais desconstruída da vida. De quem a gente menos espera, De quem a gente menos espera. E eu falei assim, opa, vamos, então vamos. E aí eu me joguei, foi onde ele deu o start para começar a fazer a sexologia. Já tinha passado por várias, tipo, segurança do trabalho, direito... auxiliar de veterinário, eu falei, gente, eu não me acho, o que está acontecendo? Eu falei, calma, e aí me achei na sexologia. É um assunto que eu trato com muita... Para mim é muito normal, é como comprar pão na padaria. Uhum. E por isso minha mãe, né, outras pessoas, nossa, cara, não é nossa, tipo, tabu, todo mundo, ninguém veio do ovo aqui. Uhum. Eu acho que é um assunto que tinha que ser normalizado, até para evitar milhares de situações que acontecem por aí. Por isso que a mulher se torna extremamente insegura com ela, com o próprio corpo, com tudo que ela acha um pecado se tocar. A pessoa nunca parou para se explorar, né? Opa,
E aí Era tem algo aquelas muito travas. feio, né? Era algo Sujo. Sujo, Pecado. exatamente. Pecado, Se pecaminoso. tocar, é pecado. Eu acho que tem muitas crenças limitantes que entram nessa discussão. E aí eu acho que entra o gancho com o Desirê, que eu vi aqui na bio, que é justamente sobre esse autoconhecimento feminino. Como que foi pra você chegar nessa trajetória da dança? Então, eu danço desde muito nova. A minha família, por parte da minha mãe, é toda baiana, então a dança, o rebolado, tudo isso sempre teve muito presente e de uma forma que não era um tabu. Então, para mim, essa coisa do rebolar, do dançar, do se perceber através desse corpo, nunca foi um tabu. Eu gosto muito de fazer o recorte de que eu sou uma mulher preta, então eu já rebolava antes disso ser esperado, antes de pensar sobre essa hipersexualização dos corpos femininos, pretos, etc. Então, para mim, eu lidei de uma outra forma. A sexualidade não era um tabu, um problema. Eu conversava muito isso, inclusive com meu pai, né, principalmente, sobre essas coisas, quando eu fui ficando mais adolescente. Então, assim, não era um tabu. Eu comecei a encontrar tabus quando eu fui ficando mais velha. Olha que engraçado, só cortando. Ela tinha muito mais com o pai. Ela tinha mais conexão de conversar sobre isso com o pai. Até algo pela que a gente não história- espera. Exatamente. Até pela história de vida também da minha mãe. Minha mãe, ela é do interior da Bahia, ela era caçula, então ela realmente teve uma outra história de vida. Meu pai carioca, muito mais Muito desenrolado. Então, assim, ele tinha algumas conversas assim, né? A minha mãe, sempre mais essa questão da responsabilidade Sim. e tudo mais. Mas, assim, não era... Lógico que tudo no seu tempo. Eu ainda era uma criança para adolescente, então era feito de forma muito responsável. Eu tive essa base legal. Mas eu comecei a encontrar tabus mesmo e questões, principalmente com o meu corpo. Isso tudo eu dançando. Passei por várias danças. Danças clássicas, danças afros, axé, funk. Então, eu tive bastante formação, né? É o tchan. Quem nunca? Quem não dançou um pouquinho da garrafa, gente? Quem nunca? Vamos combinar, né? Quem nunca passou por essa fase? Quem foi criança adolescente na década Quem de não 90, queria ser? gente? Pelo amor de Deus. Todo mundo aqui quis ser nova loira. Figurininhos, até figurino. Gente, eu tô velho. Era da época ainda da Paquita. Minha mãe me vestia. Eu e a minha sócia, né? Nós somos amigas de infância. As nossas mães são amigas de infância. Que legal. Tiveram a gente. Então, vestia a gente de Paquitinho, Xuxinha. Cara, isso daí nunca vai sair da minha cabeça. Roupinha de napa. São coisas que marcam. Marcou. E aí eu comecei a fazer, eu sempre dançando e sempre dancei jazz também, que é uma dança que é considerada uma dança mais clássica, mais acadêmica. E aí, só que nessa época eu já rebolava. Então ali eu já comecei a encontrar algumas coisas, tipo, rebolar é muito vulgar, rebolar é muito isso. Tinha a questão do corpo também, de não é esperado de uma professora de dança, de uma bailarina, de uma dançarina de jazz, de danças mais clássicas, que ela seja mais gordinha, é esperado um padrão corporal. Então ali eu comecei a encontrar minhas barreiras. Quando eu fui para a faculdade de educação física, também, porque você espera que é um profissional de educação física, uma pessoa forte, musculosa e etc. Então, eu tô formada há pelo menos aí uns 7 anos, então eu peguei muito... Hoje a gente tem uma conversa, graças a Deus, mais aberta, né, sobre essas coisas, mas antigamente não se tinha tanto, principalmente quando você está inserido no meio que essa saúde é em prol da estética. E aí, quando eu comecei a formar na faculdade, eu conheci uma das chamadas estileto, que é uma dança sensual no salto alto. Muito show. E aí foi quando eu comecei a me deparar com essa sensualidade natural mesmo, né? Que eu costumo falar que a gente tem uma sensualidade, na maioria das vezes, muito performada. Que é uma sensualidade que a gente pensa em agradar o outro e a partir de a gente sempre estar no crivo do outro. Sempre do que o outro acredita que eu seja. E não uma sensualidade que, inclusive, é a sensualidade que eu pesquiso, que eu atuo hoje em dia, que é uma sensualidade que está ligada aos nossos sentidos, os 5 sentidos, né? A como eu me sinto e como eu reverbero isso a partir de como eu me sinto. E aí, nesse meio termo, eu comecei a estudar sobre psicologia da dança, sobre uma forma de passar o conhecimento de uma forma mais humanizada. E só para mim. Eu comecei a estudar para mim mesmo, para me lidar com os meus próprios tabus, minhas próprias demandas. Depois de repente, comecei a trabalhar com muita mulher e vi que isso era um padrão que se repetia. E é muito Problema legal, com a autoestima, problemas com o próprio corpo. Eu estava até conversando com a Ingrid que, assim, às vezes a gente estava num lugar só de mulheres e mesmo assim, à vontade. Então, eu também fui buscar
correr atrás de A um autocrítica, ambiente. né? É aquilo que você não espera isso. Tipo, tá, você tem um certo bloqueio com o teu parceiro, ou com tua parceria ali naquele momento, não é normal. Mas com outras mulheres, por quê? Essa preocupação, a autocrítica. Mas você Até não que- acha que é o julgamento alheio? Com certeza. E Você- isso tem que ser- Aquele espaço, assim. Exatamente. Esse julgamento, ele ultrapassa aquele espaço Porque que tá menina acontecendo fala na assim, nossa, olha intimidade. ali, como é que é? Ela tem uma gordurinha Não, ali. e não só isso E também. aí a sua cabeça cria um monte de coisa. Um dos motivos de eu criar um espaço é justamente porque eu vi a necessidade de criar ambientes seguros, que as pessoas se sentissem à vontade de ser o que elas são, né? E também ver ali diferentes corpos. Porque uma coisa que eu falo não tem como a gente pensar na dança, que é um movimento corporal, ou qualquer movimento que seja corporal, sem pensar nas vivências que esse corpo passou. Então, se eu fui, por exemplo, eu trabalho com danças sensuais, o meu projeto Mova Pelve é um projeto voltado para o rebolado. Então, a gente aprende técnicas de rebolado, mas não só isso. Eu tive que trazer processos terapêuticos para dentro, e estudei mesmo esses processos, justamente para que as mulheres entendessem que quando elas rebolassem, elas iam passar por sentimentos e sensações de abuso, muitas vezes. Porque quantas vezes, de novo, fecha as pernas, menina, a mocinha não senta assim. Quantas vezes a gente não pode se tocar porque é um tabu. Quantas vezes, por questões religiosas, familiares, sociais, a gente não acaba se privando de rebolar, de fazer alguma coisa, porque é tido como sujo, como impróprio, como impuro. Eu também trago muito essa questão da racialização. A gente tem uma ideia hegemônica e muito eurocentrada do que é o movimento. A gente só valoriza esse movimento que é clássico, que é pra cima. E quando a gente vai buscar em outras Como se comunidades... só aquilo fosse o bonito. Fosse bonito. É o padrão, né? Esses dias você falou uma coisa, eu vi uma... O que é o gosto e o que é construção, né? Ah, eu não fico com uma pessoa... não. Aí, qual é o seu padrão? Raramente você vai procurar uma pessoa que gosta de alguém com a pele escura e com os traços mesmo de uma pessoa negra. Você quer encontrar o quê? Aquela pessoa com traços europeus, um negro, mas com os traços... Não tem muita lógica isso. E aí, realmente, se é gosto ou é racismo? Tem uma Né? construção social. É uma construção social. E é muito doido, porque você entra naquela... Claro que não, é meu gosto. Tá, porque foi construído isso em você. E é legal. E a autoestima passa por esse lugar, né? Você imagina. Eu falo muito isso. Como é que eu vou me sentir bonita num corpo que eu fui violentada várias vezes, né? Eu tive que passar por isso, porque durante toda a minha vida eu sempre ouvi que eu tava com o bumbum muito empinado, que eu tinha que encaixar mais quadril nas danças clássicas, ou que eu nunca tava eu vi boa. isso também no balé. Ai, gente, não é... Ah, então tá. Tá entendendo agora? É porque às vezes a gente que tem o bumbum grande, por mais que a pelve esteja encaixada para ter esse equilíbrio que é necessário Sim. no balé, o bumbum sobressai, porque a gente tem bunda. É isso, entendeu? Então, Tem às vezes, que não, ter, né, não é poxa? porque você... Então, eu era corpo. criança, cara. Tinha 2 anos. Pois Tipo, é. muito empinado, você é criança... Hoje eu falo que, não só eu, como todas as pessoas que trabalham no Dançou, a gente sempre fala que é a técnica que vai servir o corpo, e não o corpo que vai servir a técnica. Porque eu traumatizo esse corpo, e esse corpo traumatizado ali na dança vai ter reflexo na minha vida social e vice-versa, né? Então, uma coisa que eu falo muito, eu tive que me deparar com uma sensualidade super performada. Inclusive, você vai saber falar disso melhor que eu performava, inclusive, no sexo, na sexualidade. Um gemido performado, uma respiração performada, uma posição preocupada o tempo todo com como a minha barriga estava, como que a minha bunda estava, e não preocupado como aquilo ali atingiria meu ponto G, por exemplo, sabe? E aí, a gente pensa só em performar, e lógico que são reflexos... Lógico que são reflexo social, mas o autoconhecimento vem justamente para quebrar algumas coisas e indagar por que eu ainda sigo esse padrão, como que eu posso quebrar isso, quais são as ferramentas que eu posso. E hoje eu uso a dança para essa ferramenta, né? E traz muita segurança a dança. Sim. Eu tenho visto, conversando com clientes mesmo, o mínimo. Tipo, elas não sabem o mínimo, mas não é por... porque eu não visto clássico, eu não visto essa lingerie porque eu estou muito gorda, tipo... Cara, Ai, gente, eu não vou triste falar ouvir não, isso. porque eu também já fui assim. pois Eu é. também. Todo mundo já foi assim. Quantas Tem vezes coisa eu que olhava não para dá. cliente e falei, eu também não visto minha barriguinha. Quantas vezes... E hoje em dia eu comecei...
e eu vi que estava me fazendo mal. Eu passei por um momento, eu acho que tem pouco tempo que eu comecei a me cobrar muito. Cara, eu tô cheia... Eu falo tanto de quebra de tabu, de autoaceitação, de autocrítica, e eu? Por que eu tô falando uma coisa que eu não pratico? E é muito louco a gente que tá nesse lugar, louco. né? Porque a gente fica nessa de não vou me cobrar e ao mesmo tempo a gente se cobra. Sim. É difícil ser mulher da sociedade. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, tá sendo muito... Parei. E aí foi uma longa... Aí eu entrei num limbo muito doido. Aí um limbo depressivo com tudo, aí eu achava, eu não tava legal até escutar algo do meu parceiro e eu levei aquilo pra vida. Falei, gente, como assim? Eu não preciso de merda nenhuma, eu preciso de me amar. Eu não preciso estar num padrão pra mim. Pra ele sentir... Eu tenho que sentir desejo por mim. O fato dele falar, tipo... E aí depois eu fui entender, não era de corpo. Era de energia. A gente vibra. Qual é a energia que você vibra hoje? Eu não estava num bom momento, estava vibrando ruim, estava tipo aquelas pessoas, nossa, ela tá pesada. Eu gostaria de ficar perto de uma pessoa pesada? Você gostaria? Acho que ninguém. E ele não estava falando de corpo. Ele estava falando de vibração. Mas o que mais me incomodava? Corpo. E eu achei que era o quê? Meu mundo acabou. Eu vou pro trabalho chorando. Eu falei, meu Deus, ele não sente mais atração por mim. Mas pegando esse E gancho... não era isso. Pegando esse gancho seu da energia, uma coisa que eu falo muito também é que... primeiro que nós somos seres sociais. Sim. Então, é óbvio que a opinião das pessoas que estão na nossa volta são importantes. É muita hipocrisia a gente falar que eu não me importo com a opinião do outro e ponto. Eu acho que o ponto é quando a opinião do outro é mais importante do que a minha própria opinião. Então, uma coisa que eu falo muito é, quando eu me cerquei de artistas, pessoas, dançarinos, que entendiam o corpo como uma dança, porque se vocês entrarem no meu Instagram do Mova Pelve, vocês vão ver bastante minha bunda balançando, bunda minha, bunda de aluno, de shortinho curto, de calça. O que mais tem ali é bunda. E aí, no início, eu falava, nossa, mas vou postar essas bundas no Instagram, meu Deus do céu, o que as pessoas vão falar? Depois de um tempo, eu comecei a andar com pessoas que observavam o movimento da minha bunda. É difícil pra caramba fazer o que eu faço com a bunda. Sim. Sabe? Eu estudei pra caramba pra poder fazer o que eu faço com a bunda. Consciência corporal é tudo nesse momento. Exatamente. Então, Ontem, assim, conversando sobre esse negócio, tipo de rebolar, eu falei assim, pô, vou fazer uns... Aí depois, o meu esposo falou assim, Ingrid, olha só, antes de você iniciar algo, é interessante você ter consciência corporal. Eu falei, caraca, por que ele falou isso pra mim? E agora encontro com quem? Com o desenho, tipo assim, sim, consciência corporal é tudo. Imagina, eu ir pro Instagram ensinar uma coisa... Que isso? A expectativa e a realidade, né? É por isso que é muito bom isso que você faz. É extremamente bom, porque a gente tem que ter essa consciência. Exatamente. Isso é importante. E além da gente se cercar de pessoas importantes, uma outra forma também da gente pensar é que quando a gente... Porque às vezes a gente fala, você precisa se aceitar, você precisa ser a máxima de qualquer coisa. E isso é uma verdade absoluta, eu carrego isso muito comigo. E muitas vezes a gente confunde também essa história do... Eu vou entrar em 2 pontos. O primeiro ponto é, só porque eu me aceitei, eu não quero mudar. Isso não tem ligação. Muito pelo contrário, foi o que a Ingrid falou. Com a energia, eu me sentindo bem, eu mudando o meu astral, mudando a minha energia, vibrando numa escala mais alta, eu vou estar tão bem comigo que eu vou querer o melhor pra mim. E aí você vai mudar. Isso. E o melhor pra mim é o quê? Me alimentar bem, fazer uma atividade física. E, consequentemente, isso vai reverberar ou não do meu corpo, sabe? Então, isso é um ponto. A gente entender que não é sobre não mudar, mas é sobre curtir o processo da mudança. Porque eu lembro que quando eu era mais nova, né, que eu ficava doida pra emagrecer, eu tomava remédio, eu ficava sem comer. Não era saudável. Só que também tem um outro ponto, né? Hoje a gente vende saúde reverberando estética, focando na estética. Então, quando a gente fala, eu vou pra academia, não é pra mim pensar em melhorar minhas taxas, melhorar minha saúde mental, melhorar minha libido, ativar minha progesterona, minha testosterona. Não quer. A gente quer ir pra poder ter o corpo pro verão. Qual é a época que a academia tá mais cheia? Sim, Projeto Verão, todo ano temos. Todo ano.
Ah, não, que é o que eu mais ouço ultimamente. Não, eu tô malhando pra melhorar minha saúde. Não. Menos. Fala a verdade. Vamos ser sinceros, está melhorando para você botar aquele biquinizinho branco, aquele maiozinho, né, mais cavado. Então, cara, a gente arruma... O problema tá aí. A gente não fala o real. Por que você tem que usar determinadas situações de muleta? Ah, não, para minha saúde mental. Não, cara. É para você melhorar o seu corpo, a tua estética. É para você se olhar no espelho e se achar Mais bonito. mais bonita. É sobre isso. E qual a dificuldade de você falar isso? Mas tem que carregar a muleta? Mas eu acho importante esse ponto que você levantou, de que não tem problema você querer mudar. Quando Não. você se autoaceita. Porque parece que quando você entra nesse novo quadrado que você entrou, né? Eu falei, agora eu me encaixei, eu me amo e tudo mais. E agora o mundo vai ter que me engolir com meu corpão e tudo mais, o corpão GG. E aí você para e fala assim, mas tudo bem também, se eu quiser mudar, né? Tipo, se eu não estiver confortável. Eu ouvi isso agora, recentemente, por conta da Jojo Todinho, né? Que resolveu fazer a cirurgia bariátrica. Cara, aquela mulher... Mas ela se amava e não sei o quê. E a mulher sendo atacada. Mas o corpo é dela. Eu e ela nunca agora entendi tá afim isso. de Porque fazer não falou isso. aqui, cara, até que ponto as redes sociais, elas são prejudiciais, Muito. né? Não, e não só isso, mas assim, Eu tenho o quanto falar que tá até se eu for impactando. vou no banheiro, tá, galera? Mas a gente tá falando num nível, assim, até somos adultas, a gente já tá num autoconhecimento, assim, estamos no caminho, né, pra Sim. isso. Agora, o que eu tô vendo são, tipo, meninas de 8, 9 anos que não saem de casa, por exemplo, se não passam maquiagem, porque fala que o natural não é bonito. Sim. Né? Então, porque eu vi nas redes e tal, assim, o quanto que isso tá influenciando desde então. Porque a gente não tinha isso. O que a gente via era na TV, aqueles padrões a gente tinha, Sim. assim, os padrões também da Xuxa, das Paquitas, das Quem Chiquititas. nunca, né? Enfim, a gente também tinha isso mostrado nas revistas e na TV. Mas hoje o acesso é muito mais rápido. E o acesso tá E sendo... raso. Exatamente. raso. Você falou Então, tudo. assim, como que você entra nessa complexidade que é corpo, né? Que as duas falam sobre corpo, sobre autoconhecimento, e principalmente para a mulher, que já é bombardeada por todas as outras coisas que acontecem ao longo assim, vamos colocar do mundo, né? Porque a gente é cobrada desde a hora que a gente todo nasce. momento, né? Eu posso falar com propriedade que eu tenho uma adolescente, 14 anos, transtorno autístico, nível baixo, nível 1, bem, atrapalha muito na sociabilidade. E eu sempre achei... Eu tenho um grande problema com a autoestima, né? Eu acho que isso foi a minha criação. Minha mãe, né? Quando ela conseguia... Ela conseguia te tirar do chão. Olha como é que você tá gorda. Olha isso e aquilo. E eram coisas que machucavam. E eu vejo isso na minha irmã. Como minha mãe, tipo... Querendo ou não, machuca a forma... E eu olho pra minha filha e falo, eu não quero ser como a minha mãe. Legal. E por vezes eu caio nessa zona de ser como minha mãe. Eu falei, gente, eu não posso fazer isso com a menina. A menina tem autoestima, sim. E ela se cobra muito igual hoje em dia. O corpinho, ela começou a fazer academia com a gente. Aí eu fico observando. Para que ela tá fazendo academia? Para mim é até bom que ela saia um pouco do celular, vai se movimentar. E a dança, para ela, é tudo. Ela ama jazz. Ela gosta. Mas aí eu falo, gente, e eu sou... É onde eu tenho que me calar. Eu falo assim, meu Deus, ela é toda desengonçada, cara. E às vezes ela coloca um negocinho, ele dança toda desengonçada. Eu falei, gente, ela não tem noção do que ela tá fazendo, tá esquisito. E aí ela quer se gravar. E eu... Tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Ela tá se amando, tá se divertindo. E eu tô aqui julgando. Eu falo muito que a gente fica nessa posição de julgamento. Que esquisito, né? Mas é um reflexo total social. Se você parar para pensar, todas as vezes que nós estamos... Essa coisa, por exemplo, da gente se sentar aqui, reunir e estar falando abertamente... É uma coisa, assim, que está se popularizando há pouco tempo. Pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo. E mesmo do fato de estar se popularizando há pouco tempo, pouquíssimas pessoas fazem. Eu vou te contar aqui como que eu conheci Ingrid, tá? Eu
teve um evento de final de ano do Papo, e aí entrou o assunto cabaré, né? E aí, quando eu percebi que a maioria da mulherada lá realmente não se conhecia, não se tocava e realmente ainda achava que era tudo um tabu, eu falei assim, vamos fazer um evento extra chamado Papo Calcinha. E aí Legal. eu organizei tudo, né? Aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Conheci a sexóloga remando na canoa, falei assim, é isso. Vamos fazer um evento, vamos botar. Fiz um salão de festa do meu prédio, é sério. Que legal. E aí, no outra semana, eu fui no evento da CDL, CDL Jovem. E aí, do nada, no coffee break, fui conversar com o Ingrid, assim, a gente conversando. Tipo, do nada. Do É isso que eu nada. nunca entendi. Foi Do nada, do assim. nada. A gente se encontrou, a gente começou a conversar. Ela, porque eu trabalho no Mercadeiro. Eu falei, mentira. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho um papo de quinta, a gente vai fazer um evento Papo Calcinha. Eu já convidei. E fomos. E fomos, e assim, e foi maravilhoso. Parecia que eu já conhecia ela. Tá muito... Uma coisa que eu acho muito legal, assim, eu tenho uma dinâmica que eu passo na aula, porque, como eu falei, eu trabalho com estileto, o estileto é uma dança sensual. Eu tenho 2 turmas, eu tenho uma turma iniciante, uma turma intermediária. E a turma iniciante, eu não trabalho só a parte técnica, eu trabalho muito essa parte do processo terapêutico. E aí tem uma dinâmica que eu uso, que é da terapia tântrica, vocês já ouviram falar? Que é a sensitive massage. Que é basicamente você pegar a mãozinha e ir tocando em várias partes do corpo e tal. E por que eu faço isso? Pra gente despertar. Porque o que acontece? A gente se anestesia. Por isso que é o julgamento. Primeiro que a gente é imposto uma rivalidade feminina muito grande socialmente. E eu acho muito que isso é um projeto muito bem feito, porque se a gente se unir, ferrou, entendeu? Se a gente se unir, a gente é potente demais. Então, é importante que a gente não saiba a nossa potência, sabe? Para quem não quer que sejamos potentes. Então, eu já entrei nessa questão dessa rivalidade. Segundo, qual a correria com essa loucura que é o dia a dia? Da mulher hoje tendo 3, 4, 5 horários, sobrecargas, etc. A gente não tem tempo de se conhecer e de entender as nossas demandas enquanto mulher e de olhar para outra mulher e ter empatia por ela, porque ela também passa por isso. Então, a gente se dessensibiliza com a gente e, consequentemente, com as mulheres, com as outras mulheres que estão ali. Engraçado, a gente só vê gente, né? Mas não vê E aí, o seu corre, como é que é? Exatamente. E geralmente não tem tempo, a gente tem tempo para olhar para outra. A gente tem tempo para olhar pra gente, que a gente tá com a gente 24 horas. Imagina para olhar para outra, sabe? Então, essas dinâmicas que eu faço é justamente para elas resgatarem essa sensibilidade. E quando eu falo sensibilidade dos sentidos, eu falo isso muito com elas. Eu falo assim, essa sensibilidade dos sentidos não é só para mim. É para mim me olhar com mais amor, para mim olhar a sociedade, o outro com mais amor, para mim viver com mais libido. A libido é para a relação sexual, mas é para a vida. Libido é energia, né? Libido é energia. Quantas vezes eu pego alunas minhas que estão saindo de processo de câncer de mama, inclusive várias elas já deram entrevistas justamente falando desse processo da dança, né? Com sintomas de depressão, etc. Lógico que o que eu sempre falo, o que eu uso é o processo terapêutico, elas fazem a terapia com as psicólogas, claro. Uma coisa integra a outra, né? Eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Mas assim, quando você vai pegar essas pessoas, você vê o quanto elas estão desgostosas da vida, porque vida é sobre gozar a vida. Por exemplo, quando você está num trânsito caótico, na terceira ponte, e aí você não consegue se parar para perceber, por exemplo, a paisagem. Eu sei que isso, às vezes, fica até próximo de uma positividade tóxica, assim, né? Ah, fala sério, tô cheio de coisa para fazer, etc. Você tá no trânsito, cara, você não tem o que fazer, você não vai criar asa no carro. E vai passar por cima do povo, saca? Então, assim, e lembrando sempre que isso faz parte do processo de autoconhecimento. E isso é para você. E aí entra uma outra questão social. Gente, eu sou super chata do social. Que é essa coisa da mulher doar. A gente tem muito mais facilidade para fazer quando é pro outro do que quando é pra gente mesmo. Porque isso também tá ligado ao nosso processo de autoestima. O autocuidado também tem ligação com a autoestima, também tem ligação com o autoconhecimento. Então, quando a gente
reproduz com a outra, é porque a gente recalca na gente. E não é recalque, tipo, recalcar. Não. É recalque no sentido psíquico mesmo. Eu não pude ser assim, por exemplo, igual você falou com sua mãe, né? Eu não pude... Porque a gente pensa assim, a pessoa que tá lá no topo não sofre. Igual você falou da Jojo, sofre também. Como sofre? Sofre. Então, eu quero reproduzir aquilo de alguma forma. Se eu não passo por esse processo de autoconhecimento, que é o que você falou que às vezes seria muito interessante a gente já trazer isso para as crianças, para as adolescentes. Isso. Porque ela já meio que entende algo, né? Sobre. Entende tudo, na verdade. Tudo. Porque hoje em dia a informação tá ali rápida, porém rasa. Rasa. E aí, o que você pode trazer para elas, né? É até um ponto interessante de se trazer, começar a trabalhar essa questão nelas. Isso. E parar de tabu. E uma coisa que é muito legal é que isso tudo que a gente está falando é sobre sexualidade. Tudo é sobre sexualidade. Porque a sexualidade não é só sobre sexo, sobre trans, sobre coito. Sexualidade é sobre uma energia que é capaz de criar, seja projeto, seja filho, seja qualquer coisa seja. Então, quando a gente trata a sexualidade como um tabu, a gente deixa de tocar em todos esses aspectos. E aí está o problema. Quando fala sensualidade, sexualidade, a pessoa, na hora, ela leva ao sexo. Vucu-vucu. Que não é um problema, né? Não, mas vamos para uma outra parte aqui. Vamos com uma coisa prática. Vamos para o prático. Com o poder do autoconhecimento feminino nas duas linhas que vocês trabalham. Qual o passo a passo que a gente possa fazer, assim, para quem está ouvindo e assistindo a gente? Vamos lá. O que a gente pode... Qual a primeira coisa que você pode começar para esse autoconhecimento, assim? Para você despertar um pouco mais essa sua sensualidade, que é algo natural que a gente está conversando aqui. Uhum. Então, dicas. Vamos para dicas práticas. Vou falar a primeira coisa, que foi uma coisa que aconteceu comigo, me chocou. Mas eu, com 32 anos, nunca tinha olhado a minha vulva no espelho. Nunca. Já tinha ido a médicos e tal, mas uma coisa é você ali fazer um exame, abrir as pernas, mostrar para o médico, tá tudo bem. Comum, Papa né? Nicolau, que é muito importante também. Ótimo. Fazer de uma forma anual. Vamos falar tem que ser isso. Aqui. Mas e você? Você já se deu o prazer de se olhar? Cara, eu fui descobrir manchinhas, pontos, isso, tipo, coisas que a gente tem. Eu falei, gente, que lindo! E você olhar isso e você achar bonito é muito importante. Aí você começa, poxa, tem um negocinho ali, vou tocar. E começa assim, você ter o teu momento com você, o seu espelhinho, você olhar as suas partes íntimas, você começa a ter curiosidade. Você pode... Tem gente que, às vezes, no banheiro, tá ali tomando banho, se tocando. E aí você, opa, sentiu um... Tá gostoso aqui. Vou continuar. E aí você começa a exercer esses tipos de prática que não é tão invasivo, né? É só você... É o íntimo, o seu corpo e ali, pronto. Só você. Você não tem ninguém te julgando, ninguém te olhando, ninguém nada. E você tá no seu momento. Eu acho que começou por aí. Eu, com 32 anos, falei, caramba, gente, o que eu descobri isso tão tarde? E aí eu fui aprender a me tocar com 32 anos. Eu falei, gente... Quando a gente fala se tocar, né? Eu diria até que antes, talvez, de olhar a vulva, se olha no espelho sem... Isso é uma tática infalível. Sim. Se olha no espelho sem querer se arrumar. Sem se preocupar com sua estética. O que você sente quando você olha? O que você vê? Tem uma outra dinâmica que eu faço... que eu boto as meninas todas de frente para o espelho e elas se olham nos olhos, só se olham nos olhos. Muita gente não se olha nos olhos. Tem gente que chora. Muita gente chora. Eu tenho um projeto Dona de Mim, que é feito comigo e com uma psicóloga muito amiga minha, Cláudia Salles. E a gente faz processos tanto terapêuticos escritos quanto corporais nesse projeto. Inclusive, vou deixar o merchan aqui que acontece todo março e outubro de cada ano, né? E aí... Uma dessas coisas que a gente usa algumas coisas do PNL, né, da Programação Neurolinguística, para poder ancorar algumas emoções e sentimentos bons, né? E aí, toda vez que a gente vai fazer, eu tenho uma parte que eu faço, essa parte de se olhar nos olhos, né? E aí, eu não falo nada, eu só peço para elas caminharem até o espelho, que geralmente é lá no Dançou, no Espaço Dançou, para elas caminharem até o espelho, chega lá no espelho, elas se olham nos olhos. Sem brincadeira, já passaram de mais de 150 mulheres nesse projeto.
90% delas, quando vai chegando perto do espelho, já vai se arrumando. Tipo, meu cabelo, meu olho. Você vai, né? Tipo... E na maioria Se das ajeitando, vezes, né? eu preciso intervir. Tipo, não é sobre estética. É sobre o que você sente. Isso depois de quase mais de 2 horas da gente batendo papo e fazendo dinâmica. Então, assim, gente, parece que é fácil a gente falando aqui de fora, mas não se encarar, é. né? Se encarar não é fácil. Então, uma das coisas dicas que eu passaria é, além do que ela falou, obviamente, né? Se olhar no espelho, se observa. Quando você for tomar um banho, não toma um banho se tapeando, não. Salva as mães de criança pequena, que eu sei que às vezes é difícil. Mas se você ficar 5 segundos embaixo do chuveiro, sentindo a água caindo no seu corpo, passar o creme de pele, qual o cheiro do seu creme de pele? Qual a textura da sua pele, da roupa? Muito bom isso daí. E as Sabe? pessoas não têm foco e atenção no teu corpo. Que muitas vezes atrapalha até chegar. Vamos ir para um assunto mais o orgasmo. Sim. Você sente a pessoa tocando em você? Você sabe que a mão dela tá no teu braço e a sua cabeça tá... É o tal do mindfulness, né? Acho que é isso. Assim que fala. Mindfulness. Mindfulness. Ninguém pratica isso. E eu comecei a estudar isso daí, porque eu tenho déficit de atenção. Se eu tô ali, tipo, tá passando um monte de coisa, tá acontecendo, tá tocando uma música aqui. E é muito doido e a gente não consegue. E aí é um exercício. É o poder do aqui e agora. É por isso que eu comecei a estudar o Tantra, porque a base do Tantra é você ter orgasmo em beber água, porque você tá sentindo a sua boca encostando, né, no copo, você tá sentindo a temperatura da água. O cheiro. Às vezes no meu stories eu tô num dia perturbado, assim, sabe? De tanta coisa pra resolver. E aí eu paro um stories de 15 segundos e boto, gente, respira comigo. 15 segundos, gente, presença, sabe? E aí uma coisa que eu falo, não é simples de fazer. Mas quando você consegue tirar das 24 horas do seu dia 15 segundos de um stories pra respirar, daqui uma semana, você tá tirando 1 minuto. Daqui 2 meses, você tá tirando 1 hora do seu dia para fazer uma atividade física. E aí, uma outra coisa também que a gente pode se observar é que o pouco que você faz, o pouco que você pode dar agora, é bom. É muito. Mas a gente já quer começar todos os dias na academia. Não, vai devagar, observa seu banho, pega o espelho, olha a sua vulva. Outra coisa também que é muito usada na psicologia, em processos terapêuticos, muda o seu diálogo interno com você mesmo. Para de se chamar de feia, de gorda, de se insultar. Se esse é o seu diálogo interno com você não vai... Qualquer coisa que a outra pessoa falar que seja diferente, nossa, como você tá bonita, você não vai conseguir nem aceitar, porque o seu diálogo interno não é Isso foi uma coisa que eu ouvi do psiquiatra. E é uma coisa que eu tenho levado até para dentro da loja. Eu tenho a minha sócia, ela tem toda, tipo, abriu... Nossa, como eu tô isso. Nossa, como eu tô aqui. Se criticando a todo momento. Falei, para, cara, você tá linda. Aí você começa a autoafirmar. Falei, para de se ver assim. Isso é você, são os seus olhos. Ninguém tá vendo isso. Ninguém tá vendo isso daí. É você que tá se cobrando. Sim. E aí eu fui pro psiquiatra. Aí eu falei assim, vou escutar. Remédio. Primeira coisa que eu pensei, ele vai passar um remedinho pra mim. E ele começou a conversa comigo e eu fiquei, uau. Exatamente. Ele falou sobre a questão da gente se olhar e se autoafirmar, ter mais amor com a gente mesmo. Até que ponto a gente se sente desconfortável gerando conforto em você. Uhum. E aí ele falou assim, começa a se aceitar da forma que você é. Se a pessoa falou, nossa, como é que você tá linda? Algumas pessoas, não sei se que acontece. São seus olhos. Que não, eu já recusei tanto elogio. Ai, gente, quem nunca? Vamos combinar. Eu vivia fazendo isso, sabe? Ficava sem graça com elogio. Até hoje, às vezes, eu fico um pouco, porque às vezes eu tô muito nesse processo de autoconhecimento, mas eu me esbarro direto em, às vezes, olhar e falar, nossa, eu fiquei muito feia com essa roupa. Porque também é isso, né, gente? A vida não é só altos e baixos. Vai ter dia que você não vai estar acordando, não vai acordar bem. Só que é exatamente esse lugar do autoconhecimento. Eu não acordei bem. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar mal. E assim, eu também quero pontuar uma coisa muito importante, que a gente está falando sobre pessoas que têm taxas hormonais, não está falando sobre pessoas que estão com nível alto de cortisol e tal, porque também tem pessoas que estão em depressão, que não é
que precisa, às vezes, de uma intervenção de medicamento, de um outro tipo de tratamento. Não é tão simples assim. Porque aí é uma doença, né? Isso. Aí é uma Vamos coisa... deixar as coisas Isso, claras é aqui. bom deixar muito assim, claro, porque não tem como você exercer tudo isso se você não for no seu médico lá, Exatamente. né? Então tem todo esse processo. É muito importante, né? Mas assim, e também não é importante lembrar, frisar uma coisa que a gente está falando aqui desde o início, que a gente também tem mania de separar o que é mente e o que é corpo. Mas o corpo reflete a mente reflete o corpo. Então, às vezes, por que eu falo isso? Porque eu trabalho com dança, e muitas vezes quando eu vou falar sobre os meus projetos em dança, as pessoas só dão mais valor quando eu falo que tem alguém que trabalha com a mente, tipo psicólogo, psiquiatra, cientista, professora, etc. Porque a gente vive numa sociedade que o intelecto é muito valorizado e o sentir é muito desvalorizado. Só que uma coisa influencia muito na outra. E, querendo ou não, o nosso corpo é o que a gente tem de mais palpável para iniciar algo. Sim. Sabe? Por isso que eu acho a sexualidade surpreendente. Porque ela não é só na mente. Ela passa por esse corpo e você vai ter que lidar com esse corpo. Esse corpo... A gente tem uma questão religiosa muito forte também, né? De que coisas que são do mundo, coisas que são do céu e etc. E que não estou aqui para falar mal de nenhuma religião, mas que é importante a gente sempre se questionar se eu estou aqui nessa terra, como que eu posso achar um equilíbrio dessas duas coisas? Porque eu estou aqui e já que eu estou aqui com esse corpo, como que eu faço para que esse corpo também seja uma ferramenta de bem viver, de bem-estar, de saúde, seja física, seja mental. Não adianta você ir no psicólogo comer tudo errado, não fazer atividade física, não existe. Esse equilíbrio de saúde que você está falando é um importante para quem trabalha, para quem vive também, pra quem né? vive, porque se você não tá bem com o seu corpo, com a sua mente, né? Tipo assim, nesse processo, que é o que você falou, é o que a gente mais carrega de tangível, né? É o nosso, a gente vai ter que lidar com isso. Então, se você não tá bem em todo esse aspecto, você não consegue realmente ser produtivo trabalhando, você não consegue ser coisa, né, que um bom acaba parceiro, com você. né? Uma boa parceira para o outro, que é a questão da energia também. Ou seja, tudo isso vai influenciar. E é no seu engraçado, entorno. a energia ela adoece o ambiente, né? Sim. Ela adoece todo o ambiente. E aí é interessante você estar em harmonia com tudo, procurar o médico, procurar ter... Primeiro, olhar a sua parte e depois você mudar você por fora. E entender também que, assim, nós somos seres humanos, vai ter épocas na nossa vida que nenhuma dessas áreas vão estar. E pode ser que eu consiga dar 100% na minha terapia, mas eu não consiga dar 100% na minha alimentação. Mas o 1% que você está fazendo já é muito. Já é justamente a mudança de hábito que você precisa para daqui a pouco tá dando mais. Todos dando os dias, né? Distância. Eu já tenho outra curiosidade. Bora. Porque a gente tá correndo aqui. Mas o que eu quero saber é, vocês lidam com mulheres quebrando esses tabus. Aí a gente tava falando sobre questões performáticas, né? Vamos Todo voltar. mundo, mulher finge orgasmo. Nossa. Quem E nunca? como? E como? Tá aí Como 32 anos da minha vida fingindo orgasmos. A maior maldade que a gente faz com a gente mesmo é fingir orgasmo, cara. Por que a gente faz isso? Fazer sons reproduzindo pornografia por aí. Nossa, aquela lá, você... então vou fazer igual, porque ele vai gostar. E o triste é que geralmente gosta, né? Porque se não fosse um reforço positivo, a gente não repetiria. Nossa. Se não existisse um reforço positivo do parceiro. Então, assim... O que fazer pra não fingir orgasmo, mulheres? Gozar. Não fingir. Gozar mesmo. E não fingir. Ensinar o parceiro, usar... Primeira coisa, você não precisa chegar aqui, ó. Toca aqui, fazer dança, tá fazer errado. twerk. É twerk? Twerk. Falou, gente, olha essa palavra sensacional. Não é mostrar pro parceiro que tá errado. Você pode mostrar de uma forma educativa, que ele não se sinta mal. Fala. Existe uma coisa que você jamais pode tentar mexer, você tá ali na relação. O ego. Mexeu o ego, caiu o pau, e você vai ficar assim, nossa, como Foi você... isso, é isso, Brasil? Não é isso. Não mexa com o ego de ninguém.
sustente, tipo... Mas e valide. o seu alter ego, assim, o seu alter ego? Seu momentinho? Você vai mostrando pra pessoa, tipo, vai, ó. Não necessariamente eu gosto, você mesmo vai se tocando. Aham. Tá ali com a pessoa, começa a se tocar. E aí ele vai, como assim, ela tá se tocando? Ele vai começar a querer entender. Eu acho que a parceria também, se ela for uma pessoa, se for uma pessoa que tá disposta a te trazer prazer, a pessoa vai ter esse cuidado, sabe? E outra coisa, não precisa começar só ali no momento do sexo. Você pode, poxa, eu gosto de tal coisa. O que você acha da gente tentar? Outra coisa. Fazer umas coisas diferentes pra seu apimentar a parceiro pra se relação. tocar antes. Você tá meio que... Cara, isso é muito bom, é uma dica que eu sempre dou. E eu tô tendo vários feedbacks bons, né? Ah, mas eu não consigo. Pede ele para se tocar antes. Mas fala de uma forma... Já estimulando. Toca uma pra mim, tipo assim... E aí você observa. Observa ele. E depois você faz igual. E uma coisa muito importante também é que esse processo de autoconhecimento ajuda até nisso. Porque às vezes você não sabe direcionar o parceiro porque você não sabe o que você gosta. Na aula de twerk, tem uma parte que a gente vibra muito. E eu dou várias dicas, tipo... Porque eu trabalho muito com assoalho pélvico, né? Para essa saúde desse assoalho Muito pélvico. bom. Então, tem uma parte... não sei se vocês sabem, mas... Quando a gente vibra, e a gente vibra o bumbum, ou a perna, etc., e a gente consegue trazer esse relaxamento para a vagina, a gente também relaxa os lábios ali, né? E isso é importante, esse estímulo de vibração é importante para a saúde do assoalho pélvico, para essa saúde, para o tônus dessa camada vaginal, desse tubo vaginal. Nem sei se é tubo que fala. Canal disso. vaginal. Canal vaginal. Mas assim, o tubozinho mesmo, Sim, né? a partezinha. Exato. Isso, que é importante. Inclusive, dá até pra fazer isso com o vibrador. Você pode pegar o bulletzinho que não vibra tanto. No método de... Igual quando você vai usar, quando você fica extremamente excitada, logicamente, o teu canal, ele Dá uma aumentada. E aí aumenta a lubrificação, o que é muito bom. Você já começar a se estimular os exercícios. Eu espero que você mostre alguns exercícios aqui pra galera, tipo, já ficar molhadinha, chegar na hora da relação, né? Melhorar. Se não der pra mostrar aqui, ó, vai lá, Mova Pelve Projetos. Isso, Mova muito Pelve bom. Projetos, que sempre tem umas dicas. E é interessante isso. Ah, não, gente, pode mostrar. Mostra aquela câmera ali, ó. A gente pode. Quem tá ouvindo no Spotify, depois dá uma olhadinha lá no YouTube, que vai ter o vídeo, gente. Por favor. Vai, amor. Esse é o momento. Deixa eu explicar antes. Deixa eu explicar Eu tô antes. curiosa. Mas é uma importante vibração simples. A vibração é simples, eu vou mostrar pra vocês fazerem em casa. É uma vibração simples, mas o que vai fazer a diferença? Eu ter essa consciência desse relaxamento do ânus e da vagina. E aí, pra chegar e eu vibrar mesmo esses lábios. E já aconteceu de várias alunas minhas terem orgasmos durante esse movimento. Né? Principalmente quando a aula estava online, que as pessoas estavam em casa, estavam mais à vontade. Geralmente, na aula coletiva, eu tenho alunas que estão há mais tempo, então elas estão tranquilas. Porque eu coloco isso junto com a respiração. E não é respiração, é só... Você sentir. Sabe? O som, De sair. o quão importante. Não é ficar aí, gemida, fazendo igual, não. É você realmente tá ali na hora, quer soltar solta o som. Respira mais forte. Até o homem também. Homem não gosta de... Ele acha feio. Toda vez que o Sergião entra em Sérgio é cena... maravilhoso. Sérgio é maravilhoso. Ele geme. Ele tá sentindo prazer, ele geme. E ele geme com gosto. Amiga, explica quem é Sérgio. Sérgio é um personagem... Sérgio é um personagem da Ingrid, né? O Sérgio, ele é um personagem da Ingrid CNPJ. E aí, para não levar o homem no meio das minhas palestras, o negócio, o que o Sérgio? O Sérgio entra em cena. Porque o Sérgio é um personagem, é um cara bruto, né? Um cara da roça, ignorante, um cara que tá ali, mas é um cara extremamente desconstruído em quatro paredes. É um cara que gosta do visual. O cara que gosta quando a mulher tá lá se dando, ela olhar nos olhos. Ela Sérgio tem um olhar. Não, é diferenciado. É diferenciado, É um cara que ele tá assistindo prazer, ele geme, ele fala, tá bom, elogia a mulher ali. Sim. E isso é muito importante.
para homens, mulheres também. Você solta o som. Tô gostando. Vai, continuar, não tô gostando. Ai, para um pouquinho, vamos fazer diferente. Você puxa a cabecinha do cara. Tá ali de uma forma, tipo, você vai... de uma forma didática, ensinando, e não isso não vai constranger o outro. Até igual aqueles caras escroto que pega o cabelo da mulher e faz assim, ó. Calma, assim. Doido? Isso, aí você mesmo para. Aí não necessariamente você pode causar um... Gente, Parou. volta na vibração. A gente tem que terminar o episódio, vai. Inclusive, essa questão da respiração que eu falo para as meninas soltarem o ar, eu não sei se vocês já viram, inclusive, anatomicamente. O assoalho bucal e o assoalho pélvico, eles são anatomicamente muito parecidos. Quando você bota o endoscópio aqui na garganta, a câmerazinha na garganta, e você bota na vagina, você não sabe o que é o quê. Só se você for médico, alguma coisa. Então, quando a gente vira em cima... embriologicamente também existe esse canal. Você vibra embaixo. Então, o gemer é uma questão anatômica, sabe? É uma questão funcional. Você gemer quando você realmente quer gemer. Pelo amor de Deus. Saindo ar nessa garganta. E também o gemido tem muito essa coisa animalesca também que a gente retrai, né? Tipo assim, tudo que é instintivo, que é animalesco, não pode, porque eu sou casta, eu sou santinha. Não morda o travesseiro, por favor. Né? Então, assim, deixa, mulher, solta essa voz em vários sentidos. Não é só essa voz de gemer, não é essa voz pra fora. Assim, é a forma que você se manifesta nesse mundo, cara, meu amor. Mostra Joga o que isso você pra quer. fora. Tô ali, dá um tapa, vai. Põe pra pede, jogo, põe mulher, pra põe pra jogo. Põe Isso pra aí. jogo. Fala, Vamos coloca, jogar. se expresse. É sobre isso, a mulher casa. Ai, vai morder o travesseiro porque o parceiro se vê o gemendo não vai gostar. Ele não tá nem ali, cara. Ele tá doido, ele E tá outra louco coisa, querendo. se ele não gostar, reveja o parceiro. É isso aí, mulher! Reveja o parceiro. Ouviram essa? Vocês pegaram essa, Se né? você tá se sentindo gostosa, maravilhosa, e a pessoa tá te podando o tempo todo, talvez a pessoa não é a pessoa pra estar com você. Assista Mama Pelvis, esteja ali em cima, quando você estiver em cima do comando, se solta, é você é a rainha da porra toda. Mas você tá ali, não, é sobre você. Cansei, vou falar, cansei. A mulher chega, não, o negócio é ele gozar o quê, rapaz? É você gozar, tá gozando? Tá. Agora, toda vez a mulher tá preocupada, é sempre assim, mas você gozou? Que você gozou? Tô me lixando se Gente, você mas gozou. tem que perguntar? Tem gente que pergunta, é saco, eu já fiz isso, então vamos propriedade. Tipo... Mostra aí, que a gente Vai, tem que ver vai, esse movimento. Vai. Ó, vou explicar, é bem Ó, o nosso produtor já pegando a câmera aqui, ó. Produção. Primeiro você vai botar seus pés bem enraizados no chão. E aí você vai respirar, puxar lá pro nariz. Vocês podiam fazer, hein? Então, estamos fazendo... Não, peraí, gente. Eu tô olhando aqui, vai. Calma, eu estou aqui com... Faz sentadinha qualquer coisa. Você puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e vai sentindo a sua pepex, sua canal vaginal, seu ânus, abrindo mesmo. Você criando... Bota o pé no chão, sacode o bumbum como se você fosse olhar assim, ó. Tá, mas o microfone tá na frente. Tá, obrigada. E aí você vai chacoalhar, o bumbum como se você estivesse batendo os seus joelhinhos. Pode chacoalhar assim, pode chacoalhar assim. Uma outra dica é você apoiar em algum lugar assim, ó, tipo na cadeira, jogar o bumbum pra trás e chacoalhar. Esse é o melhor. Nisso que você for chacoalhando, vai deixando essa vibração chegar lá e curte, sente prazer. Se permite o prazer, tá? Porque é sobre permissão. E quando você vai fazendo, vai soltando, gostoso. Gostosa, assim, não. Uma outra coisa também sobre música é que às vezes antigamente eu botava umas músicas na hora do sexo. Hoje em dia eu sinto tanto tesão em ouvir tudo que tá acontecendo, que hoje em dia a música não é mais necessária. A pessoa fala, qual é a sua playlist de sexo? Eu falei, o som do gemido, o som do poc-poc. Meu Deus, achei gente, alguém. Gente, A gente deu match, porque eu odeio. Vem na música fazendo uma performance. Cara, eu gosto de barulhinho. tá de cabelo aí, ó.
Eu gosto da respiração ali, ó, no meu ouvido. Eu gosto de ouvir, tipo assim, cara, pelo pubiano é uma delícia, velho. Porque você tá ali por cima, você tá esfregando assim, o pelo pubiano é extremamente gostoso. Isso aqui, gente. Amorzinho. Ai, gente. Explica, Mas isso amiga, só explica veio o com que o é processo de isso. autoconhecimento. Isso que é hoje, no né? fundo. Explica isso Isso aí. aqui é um- Não, a gente já tá encerrando nosso Isso aqui é um episódio. secador de Meu clitóris. Deus. Ah. Isso daqui você coloca no seu clitóris. Não precisa ficar lá mexendo, não. Você só para ele no clitóris. Não precisa colocar na carinha da gata. É o Você famoso pode começar- sugador? É o famoso sugador. E olha que bonitinho. Muito bonitinho, tem É gente gente. discreto, né? Bem E essas pontinhas para você também ali no teu clitóris, nos seus lábios, né? Você tá fazendo a massagem. No parceiro também, porque o cara acha que isso daqui é concorrente. Eu já ouvi isso também. Eu gosto do nervo com isso Bobeira, daqui. meu Deus. Tem que ter o nervo e tem que ter isso daqui. Tem gente que gosta só disso daqui e tá tudo bem. Aham. Tem que gosta só do nervo e tá tudo bem também, mas pratica ali, ó. Vai fazer o Ou cavalo. seja, busque seu autoconhecimento. Isso aqui é ótimo. Se toque, muito bom. Faz o seu parceiro também, tá aqui o negócio dele. Você vai fazendo a massagem nele, no saco, no períneo, tá? E tem, assim, tem várias formas de você usar e explorar o seu corpinho. 6, para quem tem gente que não tem sensibilidade. Isso daqui é um Estimular. ótimo brinquedo para você começar a estimular. E cara, é sobre se permitir. Não, sentir, então, é isso que ouvir. eu quero saber, assim. A gente sempre. Deixa eu só dar um adendo antes que a gente perde o feeling do... Quando você abre a boca, respira, é ótimo para sexo anal, tá? Porque relaxa, só olha o corpo. É Quando ela muitas falou que dicas é aí, só- muitas dicas hoje, Boquinha hein? aberta, né? Vou lá, vou sentar em cima, boquinha aberta. Você já pode até dar uma... Coloca isso daqui, aqui, ó. Abre a boquinha, respira e senta, relaxa. Exatamente. Relaxa. E vamos deixar claro que isso também são para as mulheres que estão comprometidas, que são casadas, que acham que simplesmente acabou a vida. Vamos voltar na ativa. Vamos é isso. acender A gente esse tem que falar. É fogo que qualquer tá aí, mulher, ó. amor. É mulher, não é. E Né? outra Qualquer coisa, idade. outro adendo também, focando aqui nas relações heterossexuais, mas isso é para qualquer relação, homossexual, com você mesma, é para qualquer relação, assim. Eu falo que o autoconhecimento, ele permite esse processo, mas passa por você primeiro, independente da parceria que você esteja, seja com qualquer pessoa, Sim. qualquer tipo de relação, sabe? A gente tá focando, porque acredito, nós três somos 6 mulheres heterossexuais, Sim. né? Acredito. Então, por isso que a gente tá focando, mas é para qualquer tipo de relação, assim, né? Pra finalizar o episódio, a gente sempre pergunta para todas as nossas convidadas qual é a sacada de ouro, assim. Qual é a sacada de ouro do episódio? Aí cada uma vai falar a sua frase pra gente encerrar nosso episódio. E aí, quem começa? Quer começar? Sim. Qual é a sua Se sacada de toque. ouro? Se aceite. Se toque e se aceite. Evita ficar se auto-cobrando, se auto-flagelando. E eu acho que eu vou falar porque começou daí, me tocar, a me conhecer. E aí eu fui me aceitando melhor. Tipo, é o meu prazer. Cara, eu sou um playground. Que delícia. Maravilhosa. Desirê, sua sacada de ouro. Eu diria que o autoconhecimento, ele passa pelo corpo. E é importante que a gente dê o devido valor ao que a gente sente. E, mais uma vez, comece da forma como você pode agora, mas comece por você logo, o quanto você puder, o quanto antes. Porque a sua saúde sexual, o seu bem-estar só depende de você. Só de você. Maravilhosas! Quero dizer o seguinte, onde que a gente encontra vocês nas redes sociais, gente? Porque olha, Gente, muito papo aqui, hein? Muito. Esse papo tá prolongado, com certeza. o meu é @Ingrid, com TH no final, né? T de tatu, H de homem, Mac, _. Ingrid Mac, _. E Santo G. @Santo... Gente, não é ponto G, é Santo G Boutique. Ah, legal. Aí, Santo G, cara, um dia a gente conversa sobre esse... Mas é isso, Santo G Boutique. Lá você encontra tudo.
Lá temos de tudo e o melhor, compra com curadoria, né? Você vai fazer uma compra responsável que você vai saber como usar. Não é só comprar e levar para casa. Eu vou te dar dica de como usar, como levar aquilo para a relação, como apresentar esse produto na relação. Tem todo um por trás disso, não é só comprar e agora o que eu vou fazer, não. Legal. Você tem toda essa rede de apoio. Legal. E a hora que você quiser, eu esqueci, pode mandar. Eu vou responder de boa, sem... E é sobre isso. A gente um ajudando o outro e a construir um mundo melhor, né? Gozando gostoso, verdadeiramente. Isso, vivendo bem. Quem não gosta tá Isso. estressado, gente. Ai, eu também acho isso. Gente feliz não enche o saco. Não. Pega um dia que você gozou gostoso e você começa seu dia, depois de ter o sexo matinal. Seu dia é diferente, cara. Você dá bom dia pro passarinho. Desirê, onde a gente encontra. Olha, o meu Instagram é Desirê Gundim. Eu sei que é difícil, né? Desirê Gundim. Mas você também me encontra no @movapelve. E também tem o Espaço Dançou, que é @Spaco Dançou. Sou de alma. Lá a gente tem, eu dou aulas regulares lá, mas a gente tem uma equipe de professores muito maneiros, tem vários estilos de dança. Tem dança desde danças soltas, sensuais, a dança de salão, várias coisas também, para você se conectar com a sua parceria também. A Dança 2 é muito legal. Brinca, né, com essas energias, assim, é bem gostoso. E lá a gente tem uma forma diferente de ensinar as coisas, né? Porque eu tenho uma questão com a dança de salão, sou um pouco machista, mas lá a gente revê alguns conceitos. Então é isso, @Espaço Dançou, com Sou de Alma, @Desirê Gundim, tem o @Movapelve, e aí no meu @ tem todos os arrobas. Tem o Dona de Mim, tem o Mulheres Você vai achar tudo lá. Vai achar tudo lá. Inclusive vídeos de dicas, tanto de dança no salto, parte mais técnica. Inclusive, eu acabei de postar lá 3 dicas para você fazer no seu dia a dia, para começar esse processo de autocuidado com o corpo, né? Como passar o creme de pele, esses que a gente citou aqui. Tem lá também, se você quiser. Vira e mexe, eu fico postando algumas coisas lá. Alguns artigos científicos que eu estudo, podendo trazer técnicas práticas, né? Porque às vezes a gente fala, se ama, se cuida, mas tá, por onde eu começo? Lá eu dou algumas dicas. Maravilhosas! Bom, e vocês me encontram no @Flavitia, no @Amolate Confeitaria, no mais importante, papo.d.quinta, no Instagram e aqui no YouTube. A gente precisa deixar o nosso agradecimento. A gente está aqui usando o nosso espaço do Hub da FUCAP. Muito obrigada mais uma vez por esse episódio e todos os dias faça a diferença.